Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso bloco de estudo do Conselho Tutelar e dos Conselhos de Direitos. Este é um tema que, verdadeiramente, parece que desperta alguma espécie de fetiche nas bancas. Eu não sei que tipo de tara que elas têm, mas elas adoram, todas as bancas adoram perguntar sobre Conselho Tutelar e, sobretudo, a diferença entre Conselho Tutelar e Conselho de Direitos. Não é um assunto que nos tire o sono, que nos perturbe, nós conseguiremos tranquilamente apresentar a vocês esses dois órgãos e vocês seguramente vão lembrar-se deles, tá certo? O grande fato, pessoal, e vocês vão perceber isso ao longo da carreira, é que todos os agentes que militam na área infanto-juvenil, no sistema de justiça como fora, atuam em rede. Aliás, um dos pontos, uma das características da política de atendimento é essa intersetorialidade. Ou seja, não é correto que uma instituição trabalhe de forma isolada, de forma insulada, como se só ela existisse no sistema. Na verdade, nós falamos mesmo, e eu falo sempre isso nas palestras para magistrados, para membros do Ministério Público, defensores, os próprios conselheiros tutelares que a gente capacita, eu sempre faço questão de encarecer este fato. Nós formamos uma rede de proteção, ou uma rede de garantia de direitos. Rede esta que pressupõe também articulação com órgãos vinculados ao Poder Executivo, que são exatamente estes dois órgãos aqui, entre outros, mas esses são dois atores fundamentais, os Conselhos de Direitos e o Conselho Tutelar. Certo? Vamos a eles? O primeiro órgão é o Conselho de Direitos. O Conselho de Direitos está lá no artigo, está mencionado no artigo 88 do ECA, entre outros. Mas ele não recebeu a mesma atenção, o mesmo esmero, o mesmo carinho que o Conselho Tutelar. Então, o ECA previu a sua existência de maneira lateral, oblíqua, né? Tá lá, mencionou. Aqui e acolá mencionou algumas atribuições, mas não sistematizou a forma de atuação, a composição do Conselho de Direitos da mesma forma que fez com o Conselho Tutelar. Então, onde é que a gente encaixa o Conselho de Direitos? O Conselho de Direitos está lá referido no artigo 88 do ECA, entre outros, como órgão obrigatório, certo? Esse artigo 88, nós veremos mais adiante, esse artigo 88 é o artigo que dispõe sobre as diretrizes da política de atendimento. Política de atendimento é o sistema de atendimento a crianças e adolescentes, tá certo? Esse sistema, no artigo 88, possui diretrizes, ou seja, quais são os princípios que vão organizar esse sistema, né? Quais são os nortes, quais são as metas que vão organizar esse sistema. Lá nos incisos 2º e 4º, aparecem duas referências aos conselhos de direitos. Inciso 2º, criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente. Aqui, apesar de não estar dito, também se entende que existe, aliás, não só se entende como efetivamente existe, um conselho do Distrito Federal de Direitos da Criança e do Adolescente, certo? Então, o Estatuto prevê como meta essa criação dos conselhos. Percebam que existe conselho de direitos, existem conselhos de direitos nos diversos níveis da federação, e a lei já adianta o seu perfil, a sua natureza jurídica. São órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária, né, por meio de associações, de organizações representativas, segundo leis federais, estaduais e municipal. Até pouco tempo, inclusive, o Conselho Nacional de Direitos da Criança tinha um representante da magistratura, da AMB, que era o colega aqui, juiz de Pernambuco, o colega Hélio Braz. Recentemente, porém, o CNJ proibiu a participação de magistrados em conselhos do Executivo e isso acabou afetando a participação, a representatividade da AMB no CONANDA, né, que é o Conselho Nacional
de direitos. Mas a gente percebe o seguinte, pessoal, a natureza desse Conselho de Direitos é deliberativa e controladora, ou seja, ela não é um órgão, eles não são órgãos de execução. Eles são órgãos de deliberação, órgãos de normatização, né, órgãos de regulamentação, tá? E controladores por quê? Porque eles também exercem uma função de fiscalizar. Tá legal? Entre as funções desempenhadas pelos Conselhos de Direitos, está aqui, ó, a manutenção dos fundos nacional, estaduais e municipais de direitos da criança. Ou seja, existe um orçamento em cada uma das esferas do poder público que compõe o fundo de direitos, e esses fundos são geridos, são administrados por esses conselhos de direitos, certo? Quais são as atribuições, quais são as funções dos conselhos de direitos da criança? Primeira atribuição importante, a inscrição dos programas de atendimento. Ô Ricardo, que danado é programa de atendimento? Vejam, o atendimento não se faz sozinho, né? O atendimento à criança não se faz sozinho. Ele precisa ser incorporado em instituições, correto? Essas instituições podem ser instituições governamentais ou não governamentais. O Estatuto permite a parceria entre o setor público e o setor privado, certo? Cada instituição vai se inscrever para prestar determinados tipos de serviços, certo? Os serviços, né, o grupo de serviços, cada feixe de serviços que é oferecido por uma instituição compõe um programa de atendimento. Então, entendam, uma mesma instituição pode ter vários programas de atendimento. Aliás, é muito comum que isso aconteça, sobretudo na esfera pública. Nós temos, por exemplo, lá na minha comarca, os CREAS. Os CREAS são Centros de Referência Especializada em Assistência Social. Eles tanto vão ter programas de atendimento para orientação, apoio, acompanhamento temporário de famílias, vão ter programas de atendimento voltados à consecução de determinados benefícios sociais, mas os CREAS também têm programas de atendimento, lá na minha comarca, para a execução de medidas socioeducativas, quer dizer, eles vão orientar adolescentes, infratores, que estão cumprindo medidas, cumprindo as suas sanções, tá certo? Então, a mesma instituição, a mesma entidade pode ter vários programas. A entidade é a pessoa natural ou jurídica, ou órgão, né, que desempenha serviços, que oferece serviços. Programa de atendimento é digamos, o pacote, cada pacote de serviços que essas instituições oferecem. Eu gosto de fazer essa analogia porque, às vezes, a gente lê no Estatuto e a falta de familiaridade com esses conceitos acaba deixando a informação pouco retida, né? Compromete a retenção de informação. Então, todo programa de atendimento precisa ser inscrito no Conselho Municipal de Direitos. Por que no Conselho Municipal, Ricardo? Porque o Conselho Municipal é que está mais próximo da comunidade. Entre as diretrizes da política de atendimento, nós vamos ver que existe a municipalização do atendimento. Se o atendimento é municipalizado, qual é o papel da União? Qual é o papel do Estado? O papel da União e do Estado são, sobretudo, papel de repasse de recursos, papel redistributivo de recursos. Tá bem? Mas quem executa os serviços à comunidade, eminentemente, são instâncias municipais. E quem é entidade privada, entidade da sociedade civil, vai prestar um serviço? Vai. Quer receber aportes públicos? Quer? Então, se inscreva o seu programa no Conselho Municipal, certo? Então, como o Conselho Municipal está no ente que é o principal prestador do serviço para a criança, então é o Conselho Municipal quem registra esses programas, tá bem? Uma vez registrado cada programa, aí o Conselho Municipal vai informar ao Conselho Tutelar e ao Judiciário. E por que informa para a gente? Porque, por exemplo, eu vou aplicar uma medida de proteção para uma criança. Ah, essa criança precisa de um acompanhamento psicopedagógico mais próximo. Quais são as instituições que eu tenho à disposição? Essa. Ah, aquele adolescente precisa de uma capacitação para a futura inserção no mercado de trabalho. Ah, eu tenho um programa aqui na comunidade
que é inscrito no município e que pode oferecer esse serviço. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou adivinhar? Então, é como se o Conselho de Direitos me desse o cardápio. Não, olha, você vai ter, apareceram mais essas novidades, né? Não fale cardápio não, que eu estou morrendo de fome. Além disso, pessoal, o Conselho de Direitos realiza a fiscalização dos programas. Tá bem? Fiscalização dos programas. Então, não é que eu registre e com o registro eu deixe de monitorar o programa. Não, tem que ver como é que ele funciona. Afinal de contas, eles estão recebendo a chancela do poder público e precisam ser acompanhados. Então, pelo menos de 2 em 2 anos, os programas de atendimento precisam ser reavaliados. Observando-se o quê? Respeito às regras e princípios do Estatuto, qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido. Isso aqui é para todos os programas. A terceira exigência só é feita para os programas de acolhimento familiar ou institucional, que são a verificação do índice de sucesso na reintegração familiar, ou seja, para a criança voltar para a sua família, ou adaptação em família substituta. Falamos do direito à convivência familiar, numa outra oportunidade, no bloco anterior, acredito. E vimos que nós temos a família de origem, que pode ser natural ou extensa, e a família substituta. E o que são programas de acolhimento familiar ou institucional? Programa de acolhimento institucional é o famoso abrigo. E programa de acolhimento familiar é uma alternativa ao abrigo. Em vez de a criança ficar abrigada, ela fica sob os cuidados de uma família que não pretende adotá-la, não pretende ficar com ela em definitiva. A família está prestando um serviço, está recebendo aquela criança em casa em troca de uma ajuda de custo. Tá bem? Então, essa terceira exigência só se faz para os programas de atendimento. Pessoal, uma coisa é inscrever o programa de atendimento, quer dizer, é cadastrar os serviços que eu quero prestar. Outra coisa é registrar a própria entidade. Em relação ao registro da entidade, para que a entidade possa funcionar regularmente, nós temos diferenças, tá certo? Se a entidade for governamental, ela não precisa se registrar. Ela precisa inscrever o programa, mas ela não precisa se registrar. Por quê? Como ela é governamental, ela goza de presunção de idoneidade, por conta dos princípios da administração pública. Agora, se for uma organização não governamental, para que ela possa funcionar, isso sem contar de inscrever os programas, para que ela possa funcionar regularmente, ela precisa se registrar no Conselho de Direitos Municipal, né? Porque o atendimento é municipalizado. Ok? Outra importantíssima atribuição do Conselho de Direitos é organizar as eleições para o Conselho Tutelar, ou seja, de maneira nenhuma eu posso confundir uma coisa ou outra. E a quarta atribuição, já tínhamos inclusive adiantado, é gerir os fundos de direitos da criança. Agora nós vamos nos debruçar sobre o Conselho Tutelar. Esse sim é uma verdadeira menina dos olhos das bancas. Uma observação preliminar. Para você que tem dificuldade de memorizar, porque uma coisa é a gente conviver com isso e naturalizar esses institutos, esses conceitos e essas instituições. A outra é você ouvir falar. Para ajudar você, deixa eu dar um mnemônico, tá certo? Pensa assim, ó, Conselho de Direitos é um conselho de direito, o Conselho Tutelar é um conselho de fato, ou seja, o Conselho Tutelar efetivamente coloca a mão na massa. O Conselho Tutelar vai para a rua, vai desempenhar serviço, é um órgão de execução. Ele está no plano operacional. Né? Se você, de repente, toma a notícia de que há uma criança abandonada, com os pais, cujos pais são desconhecidos, a criança foi colocada na sua porta, quem é que você aciona? É o Conselho de Direitos ou é o Conselho Tutelar? Conselho Tutelar. O Conselho de Direitos é um Conselho de Direito, o Conselho Tutelar é um Conselho de Fato, é um Conselho que coloca a mão na massa. Duvido você esquecer agora. E o que seria esse Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar foi uma invenção do Estatuto da Criança. É um órgão de proteção e definido pelo próprio ECA como órgão permanente, quer dizer, eu não posso extinguir Conselho Tutelar, e autônomo, ou seja, esse Conselho Tutelar é vinculado à Prefeitura, mas não está subordinado ao prefeito. Aliás, tanto é que, eventualmente, o Conselho Tutelar pode autuar autoridades municipais pela infração de normas do Estatuto. Tá bem? Não jurisdicional, isso aqui é importantíssimo, tá? Não jurisdicional. O Conselho Tutelar atua muito próximo de nós.
membros da magistratura, mas não é um órgão jurisdicional. Muito embora caiba recurso, caiba impugnação contra os atos do Conselho Tutelar, possa ser judicializada e é julgada pela Vara de Infância e Juventude. Tá bem? Encarregado pela sociedade. Por que encarregado pela sociedade? Porque o conselheiro tutelar é eleito pelo cumprimento de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Ele, portanto, é um órgão de proteção ligado ao Executivo Municipal, muito embora não seja subordinado ao prefeito, não é isso? Já falei disso aqui, a diferença do Conselho de Direitos para o Conselho Tutelar. Outra diferença importantíssima, ó, nós vimos que existem conselhos de direitos em todos os entes da federação, porque ele é um é um órgão de articulação, de deliberação, de fiscalização. Diferentemente do Conselho Tutelar, como ele é um órgão de execução, e nós sabemos que o atendimento, que o serviço é municipalizado, só existe Conselho Tutelar no município. Ô Ricardo, e como é que faz no Distrito Federal, que não pode se dividir em municípios? Bem, neste caso, o ECA manda que se organizem conselhos tutelares nas regiões administrativas do Distrito Federal. Pelo menos um por região. Então, o Conselho Tutelar deve haver um por município, pelo menos um. Na minha comarca, que fica na região metropolitana de Recife, nós temos 3. Então, tem que ter pelo menos um. Todo município ou região administrativa do DF precisa ter pelo menos um Conselho Tutelar. Qual é a natureza do Conselho Tutelar? Se ele não é um órgão jurisdicional, qual é a natureza das suas funções? Naturalmente, são funções administrativas. Para os administrativistas de plantão, trata-se de poder de polícia. Afinal de contas, o Conselho Tutelar não raramente atua restringindo direitos individuais em nome de quê? Do interesse da criança. Certo? Que eu já falei, né? Seus atos podem ser revistos judicialmente. Composição dos conselhos. Olha, pessoal, muita atenção no que eu vou falar agora. Como o conselho é um órgão municipal, então quem vai regular o funcionamento dos conselhos tutelares é a legislação local, assim como quem vai disciplinar as eleições locais, as eleições do conselho. Mas existem algumas regras que são universalizadas, que são uniformes. Você só vai se preocupar com elas, tá certo? As regras, as vicissitudes de cada município, você não vai se preocupar com elas. Então, isso aqui é padrão. Todo conselho tutelar tem 5 membros. 5 membros eleitos, né? Por isso que o ECA diz encarregados pela sociedade, porque são conselheiros eleitos. E essas eleições são para mandatos de 4 anos. As eleições do Conselho Tutelar, pessoal, acontecem no ano seguinte às eleições gerais. Que são as eleições para presidente, governador, etc. Nós tivemos eleições gerais em 2018 e tivemos, ano passado, outubro de 2019, tivemos as eleições para o Conselho Tutelar. Eleições essas que são nacionalmente unificadas. Tá bem? Não é que sejam eleições nacionais. É que a data é nacionalmente unificada. Tanto a data das eleições, quanto a data da posse. As eleições devem se realizar no primeiro domingo do ano eleitoral, do mês de outubro. Certo? Sempre em outubro, primeiro domingo de outubro do ano eleitoral. Do ano do fim do mandato, último ano do mandato. Conselheiro tutelar pode ser reeleito? Pode, tá? E aqui eu peço especial atenção de vocês, porque se vocês tiverem material até 2019, primeiro semestre, com certeza estará desatualizado. Até o meio do ano passado, conselheiro tutelar não poderia ser reeleito mais de uma vez, só caberia uma reeleição do conselheiro. Agora, o conselheiro tutelar pode ser reeleito, reconduzido sucessivamente, claro, sempre mediante novos processos de escolha, evidentemente. O que é preciso para ser conselheiro tutelar? Reconhecida a idoneidade moral, como é que se faz isso? Cabe a cada legislação local definir. Na minha comarca, cada conselheiro precisa de uma carta de recomendação. E por que isso é necessário? Porque, nos termos do estatuto, o desempenho da função de conselheiro
gera uma presunção de idoneidade moral. Por quê? Porque você já passou por esse crivo previamente. Tá bem? Idade superior a 21 anos, residência no município. Isso aqui é importantíssimo. Por que tem que residir no município? Porque o Conselho Tutelar, lembra, é encarregado pela própria sociedade. Então, ele se legitima dentro da comunidade. Então, é a comunidade elegendo seus próprios membros para tutelarem as suas próprias crianças. Tá bem? Apesar de o funcionamento dos conselhos tutelares ser disciplinado por cada legislação local, existem algumas regras comuns referentes a direitos básicos, certo? O artigo 134 prevê que os conselheiros tutelares têm direito a previdência, férias com o terço, licença maternidade, licença paternidade e gratificação natalina. Outros direitos podem ser acrescidos por legislação municipal, certo? Isso aqui eu já falei para vocês. O conselheiro tutelar goza de presunção de idoneidade moral. Aliás, é um dado interessante. Outro dia, eu tive lá na comarca um acolhimento, quer dizer, a criança foi para o abrigo, de um menino que era sobrinho de um conselheiro tutelar. Era de outro regional, mas todos os conselheiros se reconhecem. O tio desse menino, que era conselheiro tutelar, manifestou que desejava exercer a guarda do sobrinho. Os outros conselheiros da outra regional foram e acolheram. Espera aí. Quer dizer, o conselheiro tutelar tem presunção de idoneidade para cuidar dos filhos dos outros, de outras famílias estranhas, e não tem para exercer a guarda do próprio filho? Como é que vocês têm coragem de fazer um negócio desse? Hã? Outra diferença, conselheiro é remunerado, conselheiro tutelar. Conselheiro de direitos não, é um cargo honorífico. Por conta disso, pessoal, o artigo 134 e o artigo 135 do ECA remete à lei orçamentária anual o dever de reservar recursos para manter o conselho e remunerar os seus membros, tá certo? Além disso, o funcionamento do conselho, como eu disse, é disciplinado também por lei municipal. Impedimentos. Quem é que não pode estar no conselho tutelar? Dentro do mesmo conselho não pode haver cônjuges, companheiros, né? O companheiro não está na lei, mas está na resolução do CONANDA. Se a questão trouxer, segundo o ECA, aí você não marca companheiros. Mas se perguntar de maneira geral, aí você marca companheiro também não pode estar no mesmo conselho. Ascendente com descendente, sogro com genro ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio com sobrinho, padrasto ou madrasta com respectivos enteados. Esses impedimentos são tanto para figurar no mesmo conselho, quanto para relações entre o conselheiro tutelar e o juiz de infância da comarca ou o promotor de infância da comarca. Falando em recrutamento dos conselheiros, como é que eles são eleitos? Como eu disse, quem regula a eleição do conselheiro é a legislação municipal, muito embora haja a unificação da data. Aliás, nacionalmente unificada é a data das eleições e a data da posse. Coloquei aqui. Todas as eleições quadrienais, não é isso? Primeiro domingo de outubro do ano subsequente às eleições presidenciais, que é o ano em que termina o mandato do conselheiro. Posse também é unificado, 10 de janeiro do ano seguinte às eleições. O artigo 139, parágrafo 3º, também traz uma disposição semelhante à da legislação eleitoral, vedando a compra de votos na corrupção eleitoral. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brinde de pequeno valor. Está lá o chaveirinho do conselheiro tutelar, o boné, não pode, né? Aqui, coisa importantíssima. A gente já viu que o Conselho Municipal de Direitos organiza as eleições. E quem é que fiscaliza? Graças a Deus, eu não. Não existe atribuição da magistratura para fiscalizar eleições do Conselho Tutelar. Então não há justiça eleitoral para isso. Quem é que vai fiscalizar as eleições do Conselho Tutelar? Pobres coitados dos nossos amigos promotores. Certo? Então quem fiscaliza as eleições para Conselho Tutelar é o promotor. O judiciário não fiscaliza. Muito embora, eventualmente, uma ou outra impugnações que sejam judicializadas vão parar conosco, né? E, aliás, é o inferno. O ano eleitoral do Conselho Tutelar é uma profusão
de mandado de segurança, é de dar agonia. Pronto, vamos agora tratar das atribuições dos conselheiros tutelares, tá certo? As atribuições estão, grosso modo, no artigo 136 do ECA. Mas eu já coloquei aqui como observação inicial, este rol de atribuições é um rol meramente enunciativo. Aliás, de maneira geral, no Estatuto, quando se prevê poderes, atribuições para os órgãos, isso se faz, medidas que podem ser tomadas em favor das crianças, essas medidas são sempre enunciativas, tá certo? Então, lá no artigo 136, nós vamos encontrar algumas dessas atribuições. Mas, por exemplo, no artigo 18b, nós encontramos algumas medidas que podem ser aplicadas aos pais que castigarem fisicamente os filhos, né? Porque, à luz do artigo 18a do Estatuto da Criança, veda-se o castigo físico. O artigo 18a foi inserido pela lei, chamada Lei da Palmada, ou Lei Menino Bernardo, veda a aplicação de castigo físico de qualquer natureza. Tanto castigo físico, quanto aquele castigo vexatório. Não podem ser aplicados. Quem aplicar se sujeita às sanções do artigo 18b do ECA, que são aplicadas pelo Conselho. Certo? Então, remeto vocês à leitura do artigo 136, eu fiz apenas alguns destaques. Primeiro destaque. Conselheiro tutelar, tanto tem atribuição para atender a criança e adolescente vítimas, quanto os adolescentes infratores. Crianças e adolescentes infratores. Então, tanto as vítimas quanto os autores de ilícitos são atendidos pelo Conselho Tutelar. Legal? Dentre essas medidas do Conselho Tutelar, boa parte delas são medidas de proteção à criança. Essas medidas podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar, independentemente de ordem judicial, desde que não impliquem afastamento do convívio familiar. Então, toda vez que o Conselho Tutelar tiver a necessidade de retirar a criança do convívio familiar, seja para colocar numa família extensa, num abrigo, que é o acolhimento institucional, no acolhimento familiar, isso precisa ser precedido de ordem judicial. Certo? Família extensa até não. Então, o Conselho Tutelar não pode dar guarda, ele não pode dar adoção, ele não pode dar tutela, ele no máximo pode entregar a criança sob termo de responsabilidade. Tá bem? Entregar a família, evidentemente. Então, todas as medidas que implicarem afastamento da criança do convívio familiar são medidas contenciosas e, portanto, devem ser judicializadas. Além disso, os conselheiros tutelares podem aplicar medidas aos pais irresponsáveis pelas crianças, também desde que não tenham caráter contencioso, certo? Então, que são medidas contenciosas? Perda de guarda, destituição da tutela, destituição do poder familiar, suspensão do poder familiar, isso aqui só mediante ordem judicial, certo? Se o Conselho Tutelar verificar uma situação que demanda esse tipo de sanções, o que é que ele faz? Apresenta notícia de fato ao Ministério Público, e o Ministério Público representa a autoridade judicial para fazê-lo, certo? O Conselho Tutelar, além disso, pode promover a execução de suas decisões, ora requisitando serviços públicos em diversas áreas, representando a autoridade judiciária nos casos de descumprimento dessas deliberações. Então, o Conselho Tutelar, por exemplo, requisita uma vaga escolar, matrícula escolar para uma criança. A requisição foi desatendida, ele representa a autoridade judiciária, que pode responsabilizar os gestores da escola, por exemplo, por infração administrativa. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra o direito à criança, expedir notificações, requisitar certidões de nascimento e óbito de criança e adolescente, assessorar o executivo local na proposta orçamentária, representar em nome da família e da pessoa contra a violação dos direitos previsto no artigo 220, parágrafo 3º e 2º da Constituição Federal, representar ao MP para efeito das ações de perda e suspensão do poder familiar, como vimos, são ações contenciosas, não é isso? Após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança na sua família, promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes. Por quê? Porque o Conselho Tutelar é porta de entrada para essas denúncias.
Percebem? Como é que eu vou denunciar ao conselho tutelar se eu não sei reconhecer os sinais, os sintomas de violência? Sintomas físicos, sintomas comportamentais. Inclusive, em muitos casos, os garantidores, né, os responsáveis por crianças que não notifiquem o conselho tutelar, praticam ilícitos tipificados no ECA. Tá certo? Então, como é que eu vou cobrar que a pessoa notifique o conselho tutelar se o conselho tutelar não ensina a essas pessoas como identificar esses sinais de maus tratos? Certo? Uma observação importantíssima. O conselho tutelar pode retirar a criança de casa emergencialmente, sem ordem judicial, pode somente no chamado acolhimento emergencial. Aquele acolhimento que ou eu tiro a criança de casa, ou vai acontecer uma tragédia. Então, tira-se a criança, mas em 24 horas deve se comunicar à autoridade judicial. Certo? Então, a criança está sendo espancada, a criança é vítima de violência sexual dentro de casa. O conselho tutelar é notificado, percebendo que há ali uma situação de risco ingente, retira a criança de casa, coloca num abrigo, ou coloca num acolhimento familiar, geralmente num abrigo, né, que é um acolhimento institucional, não é correto falar de abrigo, e sim de acolhimento institucional. Retira a criança, coloca no acolhimento institucional, mas em 24 horas deve-se notificar a autoridade judicial. Certo? Porque criança não deve ser retirada de casa sem ordem judicial, salvo nessa situação emergencial. E sobre a competência do conselho? Aqui nós vamos utilizar as mesmas regras da competência jurisdicional que veremos num bloco futuro. Então eu remeterei vocês a esta lição de lá. Tudo bem, amigos? Pois é isto, vamos nos despedindo de mais um bloco. Um grande abraço, bons estudos e aquela puxadinha do saco no chefe. Vamos juntos!